daqui a pouco vou apresentar para vocês. Não tem mais razão de Seja como prefeita, como vereadora, Você é um formador de opinião, então eu queria saber qual... Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Blitz Cultural, esse programa que é maravilhoso, com incentivo de vocês que estão sempre aqui nos apoiando, curtindo, compartilhando. Lembrando a vocês que nós temos mais de 30 milhões de acesso mensal, que vocês conseguem espalhar nossos vídeos, nossos programas mundo afora. Vocês sabem também que trazemos aqui artistas das mais diversas áreas, seja cineastas, atores, cantores, artistas plásticos, que hoje inclusive estou aqui com dois artistas plásticos sensacionais, logo vamos falar sobre eles. Mas antes disso, quero falar para vocês que, para assistir o programa Blitz Cultural, é só acessar o vrtchannel.tv.br, toda segunda-feira às 21h30. Em seguida, uma semaninha depois, vocês vão ali no site Mundo GTV, o programa vai estar disponível para vocês lá assistirem mais uma vez, compartilharem, degustarem as nossas programações. E lógico, também estará disponível no Facebook, Instagram, YouTube e em todas as programações possíveis. Bom, é uma honra estar aqui mais uma vez, reiniciando 2025 com outras programações, com outros entrevistados, com outros artistas, espalhando essa arte mundialmente. Quero falar para vocês que estamos com dois entrevistados aqui hiper especiais. Vocês sabem a minha paixão pelas artes plásticas, vocês sabem as artistas plásticas que eu já trouxe aqui. O meu querido Éric Ribeiro, com o qual nós fizemos uma parceria incrível, um livro sensacional que ganhou o mundo. E hoje nós estamos com dois outros artistas. Vou começar a apresentá-los aqui. Começando pelo que está aqui na minha conta, que é o Fernando Quevedo. E lógico que eu tenho aqui uma colinha e vou ler, porque a biografia desses rapazes aqui não é brincadeira. Então vamos ler aqui um pouquinho. O Fernando, gente, tem uma jornada de talento artística sensacional, visual brasileiro. Fernando Quevedo, cuja trajetória mistura arte, inovação e um profundo compromisso com ações solidárias. Olha só como será isso. Vamos desvendar e vamos caminhar aqui por essas ações sociais que me interessam muito e com certeza vocês aí que estão nos assistindo. Tem mestrado em animação 3D e efeitos especiais pela Digital Media Art College, na Flórida. Olha só. Fernando iniciou sua carreira no Brasil como designer, ilustrador, colaborador com grandes TVs como a TV Cultura e a TV Globo. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural, meu jovem. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. E vamos conversar aí sobre arte, cultura. E eu quero ouvir também o Bruno aqui. Vamos, é um prazer recebê-lo, Fernando. E agora vamos falar um pouquinho agora desse moço aqui, o Bruno Portela. Vamos receber esse maravilhoso aqui, artista plástico também. Ele tem mais de 18 anos aqui se enveredando nas pinturas, gente. É o seguinte, as obras de Bruno são marcadas pela fusão entre a arte acadêmica e contemporânea. Bruno tem como principal inspiração o fogo. Como será isso? Vamos desvendar também, vamos enveredar por este caminho do fogo que eu achei muito interessante. Muito legal. Gente, deixando claro que eu andei olhando as obras desses rapazes, são incríveis. No final eles vão deixar aqui os contatos, vão deixar o Instagram, rede social, para vocês vão conseguir acompanhar, assistir, ver onde tem obras disponíveis, onde vocês podem olhar e admirar, comprar as obras desses moços, mas daqui a pouquinho, aguarde um pouquinho mais. Também deixando claro que esses moços aqui são responsáveis pela decoração aqui do novo estúdio da VRT e também vamos ao decorrer aqui da nossa entrevista mostrar para vocês a qualidade, a pintura, a arte sensacional que está aqui ao nosso redor. Então voltando aqui para o meu querido Bruno, que tem um fascínio pelo fogo, é o seguinte, Bruno, e esse fascínio se transformou em uma identidade visual única, variedade de técnicas como espátula, grafites, pinturas automotivas, com obras em coleções particulares em diversas cidades ao redor do mundo, entre elas Orlando, Miami, Genebra, Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro e muito mais. E tem mais, esse rapaz aqui participou e não só participou, mas foi vitorioso em importantes eventos artísticos como Arte Beta Brasil, Arte Beta Amsterdã. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural. Obrigado, Dani. Que legal, galera, poder conversar sobre arte aí com vocês. Vamos contar todas essas histórias aí. Obrigado pela introdução, é muito legal. Vamos contar. Eu vou começar aqui com o Bruno, que está aqui do meu lado. Bruno, me fala com relação com o fogo. O que é essa relação? Que é o teu fascínio desde a tua juventude, infância? Não sei o que você andou queimando aí. Conta aqui pra gente. Foi exatamente isso, Dani. Eu botava fogo nas coisas. Mentira.
Era uma criança incendiária, né? É como eu sempre falo, coitada de mamãe. Imagina, ela não podia deixar o Bruno sozinho ali. A maioria das mães fala assim, não, ele tá quietinho, deixa ele lá, né? Não mexe com ele, né? Põe mais vinho aqui na minha taça e deixa ele tranquilo. Eu não, né? Era o contrário. Pô, tá quietinho? Pega o extintor e vai procurar esse menino aí, porque eu estava fazendo algum tipo de arte. Isso sempre eu sempre tive um gosto natural por isso. E aí, quando eu me tornei artista, eu me aprofundei nas metáforas do fogo, né? Destruição, criação, reunião, proteção, evolução e por aí vai. Inclusive, a gente está muito presente nas redes sociais. O fogo foi a primeira rede social. Caramba. Foi em volta do fogo que as pessoas se reuniram para trocar histórias, conhecimento, cultura. Eu já pensei no fogo, na fumaça, quando também. Os indígenas faziam lá. Olha aí. Sinais de fumaça, mandando mensagem. Comunicação. Dizem que os guerreiros antigos também acendiam tochas em locais para avisar que os inimigos estavam chegando. Exatamente. Tipo assim. Então, aí eu trago isso. Pinto as coisas pegando fogo e a galera gosta muito. Todo mundo tem uma história com o fogo. O próprio nome do nosso país tem a ver com isso. Brasil, em Brasa. Então Aqui é cultura também. Resumindo, é mais ou menos isso. Estamos aprendendo um pouco aqui com o Bruno, a sua história, a sua percepção do fogo, como ele trouxe isso para a sua vida, para a sua arte, o quanto ele deixava a sua mãe de cabelo em pé, preocupado. Eu conheci um jovem, bem distante, não está na minha equipe, em que ele matava os bonecos dele, os brinquedos, enterrava e massacrava. Gente, preocupante, hein? Preocupante. Dizem que está isso na nossa vida, a gente vai cruzar com diversos psicopatas. Rapaz. Tem muitos por aí, hein? Fiquei mais preocupado do que eu estava comigo agora. Gente, vamos falar agora com o Fernando, que também é uma criatura incrível. Fernando, como artista plástico, você começou de forma bastante marcante com a criação do Neymar The Crawl. Quem conhece essa arte é muito conhecida aí em todos os lugares. Fala um pouquinho disso aí. Essa obra, bom, só para falar um pouquinho da história de incendiário, eu também era uma criança que colocava fogo nas coisas uma vez. Não era legal demais? Eu posso ficar para trás. É incrível, é muito legal botar fogo nas coisas. Eu sempre tive um fascínio com fogo, com fósforo, desde criança. E uma vez eu coloquei fogo na minha cama, no quarto, pegou fogo no colchão. Nossa. Eu quase pus fogo na casa. Só não segui carreira, como ele, no incêndio. Sabe que eu, que não era uma criança normal, que eu colocava meus bonequinhos lá, o carrinho fazia ponte e tudo mais, eu acho que eu não era normal. Mas o fogo é uma das coisas mais lindas para se olhar, né? Se você já viu um fogo de perto, assim, eu gosto muito de olhar para o fogo. Enfim, Neymar, né? Neymar The Clown. No começo da minha carreira eu comecei pintando palhaços e foi meio que sem querer. Eu pintei a minha primeira tela, foi um rosto, que aí eu coloquei um nariz de palhaço, para não deixar um rosto só, um rosto eu quis colocar um pouco de cor. E aí ficou um palhaço legal. A segunda tela eu falei, vou pintar outro palhaço, por que não, né? Eu já pintei um. Aí na terceira tela, por que não um terceiro palhaço? E já começou a virar uma coisa de palhaços, né? E eu comecei a buscar na minha infância referências de palhaço, e meu pai, ele era o meu Papai Noel todos os anos. Então já tinha essa coisa de fantasia, né? De máscara, de maquiagem. Tinha Bozo nos meus aniversários. Bozo ia lá, que era o meu tio. Eu era apaixonado. Tem mais de 20 anos e não era apaixonado pelo Bozo. Eu era apaixonado por Bozo. Caçarola! No começo dos anos 80, a TV era infestada de palhaços. Nossa. Era Vovó Mafalda, era Tim Espirro, Papai Papudo, Fofão. Tudo era muito de bonecos e, né, de até palhaços. O Chacrinha, né? Até o Chacrinha. Chacrinha. Fantasiado. Circo era muito popular na época. Hoje ainda tem, mas quem que vai em circo hoje, né? Na época meu pai me levava no circo. Então eu tinha essas referências. Meu pai também se vestia de palhaço para ir em creche distribuir presente e eu presenciava essas coisas. E aí eu comecei a entender por que essa influência do palhaço, né? E era uma coisa que me divertia, me fazia feliz. E aí o Neymar foi lá para a sexta tela que eu pintei. E aí eu falei assim, eu tô gostando do que tô fazendo aqui, tá ficando bonito, o pessoal tá gostando. Vou pintar uma tela
para ficar conhecido. Quero que alguém conhecido poste a minha tela, alguém que seja uma grande vitrine. Eu pintei Lula, pintei Neymar, pintei Cristiano Ronaldo, pintei Messi, pintei um monte de gente. A tela do Neymar chegou no Neymar. E a assessoria entrou em contato. Isso é uma longa história, eu não vou entrar nos pormenores dessa história, porque acabou virando uma outra coisa depois, mas foi legal no começo, porque o Neymar ele postou a minha tela, e aí eu fiquei, realmente, ganhei visibilidade com isso. A partir dessa tela, outros artistas e outros jogadores de futebol entraram em contato comigo, querendo uma tela. Faz uma tela parecida com o do Neymar. Por exemplo, Vinícius Júnior. É isso que eu ia te perguntar, porque eu acompanhando tuas obras, eu percebi que tinha muitos esportistas retratados em tuas obras. E eu queria saber se era algo que você é apaixonado por esporte, ou que você buscou no esporte a inspiração para fazer tuas telas. Na verdade, essa primeira tela do Neymar abriu muitas portas, né? Então eu comecei, Vinícius Júnior pediu também, eu fiz uma para ele. Deixa eu contextualizar, galera, para quem não sabe de que tela que a gente está falando, é a tela que virou a capa do documentário do Neymar. Que verdade. Tá aqui o autor, é aquela Pra tela. colocar na edição. Então, isso aí vai aparecer aqui, como a gente está falando, algumas obras desses moços aqui. Inclusive, falei que vocês devem ter visto a obra dele em algum lugar por aí, era sobre isso que eu estava falando. É isso que o Bruno comentou aqui, que essa arte que o Fernando fez virou capa do documentário do Neymar na Netflix. Chega lá que vocês vão ver. E esse rapaz aqui é o responsável por aquela capa. É uma tela que é metade Batman, metade Coringa, ele tá com a mão assim, né? E depois disso, o Tirolipa pediu, eu fiz, aí o Tirolipa postou, um monte de gente viu, vários humoristas viram. O Whindersson Nunes também, falei com ele queria comprar obra, me encontrei com ele, ele postou, acabei ganhando bastante repercussão e visibilidade por causa dos famosos, e foi intencional isso daí. Eu esperava que isso acontecesse, e aconteceu. Né? Você atirou a seta e acertou no alvo, rapaz. Isso, é claro que eu pintei várias telas que não chegaram nas pessoas. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Nem sei se ele viu a tela, enfim, pintei alguns que nunca chegaram nos retratados. Ainda, mas vários chegaram e já valeu a pena, né? E essa foi a primeira fase do meu trabalho, né? Que eu pintava muitos os retratos famosos no formato de clown ou de herói, né? Então essa foi o começo da minha carreira, e o Neymar com certeza foi a força principal desse primeiro momento, né? Que bacana, parabéns. Gente, as obras desses rapazes são incríveis. Vocês podem acompanhar aqui na tela que está aparecendo algumas obras conforme a gente vai conversando. E eu queria saber de você, Bruno, tem duas obras que eu fiquei apaixonado. Gente, tem duas obras desse moço que eu fiquei hiper assim, apaixonado, que é a Carmen Miranda e a Marilyn Monroe. Me fala um pouquinho da tua técnica e dessas obras brilhantes. Primeiro são duas divas, né? A Carmen Miranda, cara, fez sucesso no exterior quando o brasileiro nem pensava, né, em ir para lá. A Carmen Miranda não conhecia o Brasil, né? 1900 e bolinha e tal, então são duas divas. A minha técnica, ela veio inspirada dos hot rods americanos. Quando depois da Segunda Guerra, os soldados voltaram, né? A primeira coisa que eles fizeram foi fazer bebês, né? Os baby boomers. A segunda foi correr de carro. Foi preparar os carros e começar essa cultura de corrida de carro, de hot rods. E nessa época os carros literalmente podiam explodir, pegar fogo e tal. Então por isso que eles começaram a pintar chamas do lado do carro. Bom, fogo de novo. Maravilha. Isso eu nem tinha nascido ainda. Essa técnica foi evoluindo até através de o maior nome que infelizmente morreu ano passado, é o Mike LaValle. Muito conhecido ali no programa Overhauling e no meio dos carros, né? Ele desenvolveu uma técnica chamada True Fire. E aí quando eu vi isso eu pirei, porque não é sempre que eu fiz o fogo. Então eu teve várias fases da minha carreira até que eu encontrei essa técnica de fogo. Aí eu pirei, né? Tive que aprender. Aprendi, e aí depois de um tempo eu evoluí essa técnica, que é com aerógrafo e tinta poliéster, para o street art, o spray, e para a tinta acrílica. As obras, por que eu contei toda essa história? Porque as obras que você gostou, elas são feitas com tinta acrílica e espátula. É só espátula que eu uso. Então aí eu peguei essa técnica que estava nos carros e trouxe para a tela. E também dei essa variada na técnica, né?
Inclusive, estão em exposição na Galeria Alma da Rua. Grande beijo, Tito Bertolucci, grande abraço para toda a equipe, para a Lara, para a Simone, todo mundo aí, está em exposição lá. Agora vamos falar aqui com o meu querido Fernando, que começou sua carreira trabalhando como design gráfico e ilustrador na TV Cultura e na TV Globo. Me fala como isso talvez te projetou, te trouxe algumas ideias para a tua arte, e se realmente isso trouxe, ou não foi algo que te formou, te orientou, te lapidou, mas ficou lá atrás. Eu sempre tive esse meio de criança, fiz a faculdade de artes plásticas, tudo. Na verdade, depois da faculdade de artes plásticas, eu fui fazer design gráfico. Porque na minha cabeça, na época, como é que eu vou ganhar dinheiro pintando tela? Quem que ganha dinheiro? É muito difícil. Todo artista que você conhece é um cara muito sem carreira, né? Vou pro design gráfico porque é a tendência, a tecnologia, a internet está chegando e tal. Isso foi em 2003, mais ou menos. E aí eu me formei, depois eu fiz mestrado em animação 3D e tal, e enveredei pro lado do digital, né? Vim pro Brasil, eu estudei nos Estados Unidos, eu vim pro Brasil e comecei trabalhando numa TV pequena que chama TV Novo Tempo. Conheço. Lá em Jacareí. Fiquei lá 2 anos e meio. Dei uma renovada na estética da TV, porque, para você ter uma ideia, as vinhetas dos programas na época eram de PowerPoint. Era uma coisa bizarra, assim, horrível, horrorosa. E eu já tinha uma certa noção de 3D e eu dei uma melhorada em todas as aberturas e tal, deu um up na TV na época, né? Hoje essa TV tá lindíssima, se você acompanhar as vinhetas, os profissionais lá, os artistas são muito bons. Mas na época eu saí, fiquei 2 anos e meio lá, saí e fui para a TV Cultura. Fiquei mais uns 2 anos lá, também fazendo a parte de vinhetas, inserções gráficas nos programas e tudo. E de lá eu fui para a Globo, onde eu fiquei 5 anos. E lá eu fiquei também fazendo essa mesma coisa, né? Padrão visual dos programas, trabalhando em jornal, fazendo mapinha que aparece durante as matérias. Toda a arte gráfica que você vê na TV é feita no núcleo de arte da Globo, né? E ali eu me sentia que eu não estava usando todo o meu talento artístico que eu poderia usar de criação, né? Então, eu era um dos únicos que desenhava ali. Para você ter uma ideia, no núcleo de São Paulo tinha mais ou menos 50, 60 pessoas que faziam o 3D e as ilustrações. Dessas 50, 60 pessoas, eu vou te falar que umas 3 ou 4 que sabiam desenhar. A maioria das pessoas sabem apertar o botão, sabe ali o Photoshop, o Illustrator, né, o After Effects, que usa muito. Mas a mão, o artista, assim, você contava nos dedos de uma mão. E eu era um desses caras. Então, no final, nos meus últimos anos lá, eu fui mais pro entretenimento. Então, eu comecei a fazer Altas Horas e Jô. Que Jô ainda dava para fazer uns cartoons. O Jô, ele contava umas piadinhas no começo do programa, fazia um mini stand-up. Tenho saudade dessas piadinhas, era muito bom. E aí apareciam umas ilustrações do lado dele, eu fazia aquilo. Eu que fazia aquelas ilustrações, né? Nos últimos anos do Jô. Então, nesses momentos eu conseguia dar vazão à minha arte. Do resto, você segue um padrão visual que a TV já tem estipulado. Você vai lá, reescreve na fonte, na cor que já é do programa. Então, é muito engessado, né? Então, eu sentia que apesar de eu estar num lugar bacana, que me dava prestígio, né? Profissionalmente, é um lugar que muitas pessoas queriam estar, né? Do meio artístico digital, eu me sentia muito preso e assim eu não conseguia exercer 1% do meu talento artístico ali dentro. Gente, olha que interessante, muitas vezes os sonhos de um não completam o outro, né? Não é isso? É o que o Fernando está relatando aqui pra gente. Ele estava numa puta de uma estrutura, uma TV que é referência, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo, e ele se sentia preso, ele precisava se libertar. O fogo estava preso, né, Fernando? E eu acabei pedindo as contas lá, né? Depois de 5 anos eu pedi as contas porque não via muita projeção de crescimento lá dentro. TV e esses lugares é muito devagar as coisas, né, para acontecer. Então eu não me via muito mais anos lá para poder crescer e fazer alguma coisa que eu queria. E eu queria fazer o que eu queria fazer e não ser brifado o tempo inteiro, né?
Então eu pedi as contas, voltei para os Estados Unidos, fiquei uma temporada lá e voltei para o Brasil para abrir minha empresa de freelance. Eu fazia freelance, fazia logo, fazia ilustração, site, edição disso e videozinho, aquela coisa, né? Vai pegando os jobs que vai chegando. E como é que eu mudei para as telas, né? Fiquei uns 3 ou 4 anos fazendo isso. E aí eu tinha uma amiga que ela falou assim, Fernando, você precisa começar a pintar, você é pintor, você não é designer, você é um artista plástico, começa a fazer. Ela insistiu, até que eu comecei a pintar. E aí eu comecei a ver que realmente ela tinha razão. Você gostou da primeira tela que você pintou? Eu gostei desse primeiro palhaço que eu fiz. Eu estava numa tela, uma fase um pouco depressiva na minha vida. Então foi uma tela um pouco carregada, né? Vou mandar foto para pôr na edição. Uma tela triste, escorrida, um olhar triste. Você vê um pesar na tela, assim. A despeito de tudo isso, eu gostei muito do que eu fiz. Assim, cara, isso aqui tá realmente o que eu estou sentindo, eu consegui pôr para fora, sabe? E esse talvez seja o segredo quando a gente vai ver uma obra de arte em um museu, de um artista e tudo mais, que você tem aquela empatia com aquela obra, você adentra aquela obra, justamente porque muitas vezes o artista está nessa situação ou ele consegue transpor para a arte a essência dele. E isso é incrível. E eu olhava para aquela tela e sentia um orgulho, eu falei assim, meu, isso aqui tá muito legal. Um orgulho que eu não senti em 5 anos de TV Globo. E uma coisa que eu não fui brifado, uma coisa que eu deixei nascer. E nasceu assim, meu, é isso aqui, eu preciso continuar fazendo isso. Bacana, cara. Você não quer esperar para ser o próximo, Hans Donner, né? Que é o... Então, já tinha o Hans Donner, né? Então já tinha toda essa galera fazendo isso e eu queria fazer algo que eu pudesse realmente tirar de dentro, sabe? Boa. Gente, eu estou aqui com o Fernando Quevedo e o Bruno Cortez, esses artistas plásticos sensacionais. E nós estamos conhecendo um pouco aqui das suas vidas, suas obras e suas histórias incríveis. Agora, ainda continuando com você, Fernando, como eu aqui expus 2 obras que eu adorei do Bruno, tem 2 obras tuas também que eu separei, que eu achei assim um espetáculo. Em uma delas, você passa uma certa agonia, vocês podem ver a tela que está aparecendo aqui para vocês, desespero, dor, medo, querendo fugir. Em outras, você passa meio que um ar desafiador ou enfrentador ali de tudo que está na tua frente. A primeira que eu falo é que são pessoas ali com o celular na mão, e você passa um pouquinho dessa tela que me chamou muita atenção. E você vê a dor, o medo, angústia, o desespero, as pessoas presas e talvez em si mesmos nessa tela. E a outra, eu até anotei o nome aqui, gente, não sei, corrija-me se eu estiver errado, This is Nonsense, que é a do homem branco, aquela tela ali, ela é aterrorizante. Ela é desafiadora, ela é algo que você olha assim e fala, caramba, por aqui eu não vou. Então essas 2 telas são 2 telas que me chamaram muita atenção. Vocês que me conhecem sabem o quanto que eu gosto desse tipo de arte, o quanto que eu gosto de enveredar pela mente humana nas minhas obras. E medo, depressão, essas coisas são coisas que me chamam muita atenção e que eu vi algo disso nas 2 telas. E eu fico muito feliz de você ter escolhido essas 2 telas, porque são as telas que mais mexem comigo. Caramba. E aqui as que eu coloquei mais de mim nelas. Então, falando dessa primeira tela, se chama Revolução Digital. Acho que é esse o nome da tela. Revolução Digital. Na verdade, é um estudo de Caravaggio. Caravaggio, ele foi muito conhecido por ser uma pessoa muito agressiva, Deixa né? eu te falar que eu sou apaixonado por Caravaggio. Sou apaixonado, uma das minhas ainda há um dia, gente. Se eu tiver multimilionário, é uma obra que eu quero muito, não sei aonde nem como, nem que eu compre um museu. Mas Caravaggio é algo que eu sou apaixonado. Mas você tem que estar muito multimilionário mesmo, porque é um negócio absurdo. Você tem que comprar do Museu Uffizi em Florença. Comprar o museu inteiro para você é algo espetacular. Olhem as obras também do Caravaggio. Caravaggio foi um cara muito polêmico na época dele. E não sei quantos sabem, ele é um assassino, ele matou 2 pessoas, né, no final da carreira dele. E um cara totalmente maluco, né? E as obras dele são muito impactantes, de luz e sombra. Ele revolucionou, né, nessa técnica do chiaroscuro, né, que é uma técnica na pintura a óleo, que você começa pintando a partir dos escuros, depois você vai construindo com as luzes, né?
E depois desses retratos de clowns, eu decidi mudar um pouco de áreas, mudar minha fase. Eu comecei a fazer vários estudos. E Caravaggio foi um artista que eu gosto muito, que eu fiz esse estudo, que eu fiz essa tela. Então eu escolhi um tema que é um tema pesado, um tema da revolução digital que a gente está vivendo, que é esse caos que a gente vive com o celular na mão, que você fica desesperado ao olhar para uma tela. E você começa a se comparar com a pessoa do lado, e aí tem um hate, e você machuca a pessoa e a pessoa te machuca. Então, se você vê na tela, as pessoas estão sangrando fisicamente. E o Caravaggio colocava muito sangue nas telas dele, muita cor vermelha também, muitas cores terrosas também. E você vê esse caos das pessoas emaranhadas ali, uma em cima da outra, e realmente num tom assim de briga, né? As pessoas estão ali numa luta, né, de sobrevivência no digital, e é isso que você diz que é pesado na tela, né? Que realmente é pesado. Mexe muito com a gente, porque hoje a gente se vê refém da tecnologia, não só da tecnologia, mas dos celulares, dos smartphones. Outro dia eu me peguei e eu falei, não, hoje eu vou ficar um pouco menos sem o telefone. Me enganei. Eu deixo o telefone aqui, 5 segundos, estou pegando aqui, volto lá. Não. A gente está mais viciado do que a gente acha que E quando acaba a bateria, você continua pegando o celular? Não. Ai, acabou a bateria. A gente se sente, e agora? Estou sem telefone, tem que achar alguma coisa. A gente ficou de uma forma refém dessa tecnologia, rapaz. Muito. E essa tua tela passa muito disso. E eu coloquei, e é interessante que na minha fase dos retratos, eu nunca fiz um autorretrato. E todo mundo fala, mas por que você não faz o seu, né? Você faz de todo mundo e não faz o seu. E aí meu primeiro autorretrato está nessa tela. Caramba. Então, se você olhar direitinho ali, Percebi. eu tô ali. Tem uma caixa de uma pizza, se eu não me engano, aquela é um autorretrato? Tem ou não? Qual? Uma caixa, você pintou fora também, na Itália, alguma coisa assim. Aquilo é você, não? Aquela Eu caixa? levei essa tela para Itália. Não sei se é essa que você. Ah, na caixa de pizza. Isso. Sim, é um autorretrato. Mas eu já tinha pintado essa do Revolução Digital. Então tem 3 autorretratos meus ali. Tem uma pessoa bem no fundo com a boca aberta. Sei. Que está assim, com a mão assim, ali sou eu. Tem uma outra que está mais pro canto, que também sou eu, e uma outra que tá mais presente, mais no centro da tela, que eu estou com um olhar desesperado e eu estou fazendo a mão assim. Se você vê que uma mão está assim, sou eu. E por que eu me coloquei ali? Porque eu estou ali. Eu estou nessa revolução digital, eu estou ali sendo machucado, sangrando, machucando outros e me comparando. E me entristecendo. E é uma opção nossa, às vezes. E aí eu tô. Verdade. Eu tô ali sofrendo e eu tô assim, e eu tô dizendo, eu tô aqui, mas você também tá aqui. Então eu tô apontando para quem tá vendo a tela. Agora eu que quero fazer uma pergunta. Claro. Ô Quevedo, o Caravaggio foi um assassino? Foi. Que história é essa, cara? Foi. Porque eu sei que você fez uma imersão na carreira dele, na técnica dele, quando você foi para Florença. Eu não sabia disso, bicho. E ele matou 2 pessoas no final, assim. Eu não sei qual que foi o fim, se ele foi, acho que ele não foi preso, ele Mas morreu. foi o quê? Legítima defesa ou foi intencional? Não sei, eu não sei. É um pouco nebulosa essa história aí, mas a história é que ele assassinou 2 pessoas. E as obras dele sempre tem o morto, Olha aí, ó. sofrimento, o sangue, Sim, né? medusa, uma coisa sempre meio bizarra. Assim. Uma luz meio nebulosa, é algo incrível. Mas Essa outra tela que você falou, que é This is Nonsense, está escrito na tela, mas o nome da tela é Excluded, que é excluído, né? É bem polêmico e eu vou pedir licença para falar o meu ponto de vista aqui, tá? A gente está numa época que a gente vive as militâncias, né? Então eu comecei a me sentir um pouco, para não falar muito, excluído do mercado da arte, no sentido de entrar numa galeria e querer falar com um galerista ou mostrar o meu trabalho em feiras e a hora que eu entro no lugar, no stand ou na galeria, a primeira coisa que a pessoa faz é me olhar de cima e embaixo e como quem diz, você não faz parte do que a gente procura, do que está em voga hoje no mercado da arte. Você é homem, você é branco, você está aqui com a tua namorada, ou seja, você é hétero. Então a gente está procurando mais pessoas da comunidade LGBT, pessoas pobres, pessoas negras, pessoas
mulheres, Fernando, de alguma minoria. Como isso é ruim, já te interrompendo, como isso é ruim porque a gente sai de uma posição onde existia um preconceito com algumas minorias e passa a fazer preconceito com a outra parte, em vez de juntar e abraçar e todo mundo seguir juntos para evitar isso. E sem não. dizer E que a narrativa... Isso, não é só com você, eu já passei por isso. Sem também. dizer que a narrativa principal desse movimento é a inclusão. E o que eu me senti era excluído. E isso chegou num ponto que foi para mim foi o ápice de eu querer mandar um currículo para dar aula numa instituição de arte. Eu não vou falar o nome para não queimar, porque é muito ruim o que aconteceu. E eu entrei no site e estava ali, trabalhe conosco, aquele negócio, né? E ali tinha um negócio escrito assim: aqui nós valorizamos a diversidade e tal, e até aí tudo bem, eu acho que tem que ser mesmo, né? Tem que incluir todo mundo. E ali no rodapé estava escrito assim: aqui nós priorizamos pessoas negras, comunidade LGBT, mulheres, gays, não sei o quê. A partir daquele momento eu falei assim: eu aqui não quero trabalhar aqui. Porque se aqui eles estão dando prioridade para esse tipo, para essas pessoas, e sem desmerecer, porque eu acho que todo mundo é igual, inclusive eu deveria ser igual e não ser despriorizado para trabalhar aqui, aquilo mexeu comigo assim, sabe? Eu falei assim: meu, não é aqui que eu quero estar também. Então esse foi o que me fez querer criar essa tela. Então ali, você vê essa tela, está escrito homem branco e hétero. Eu tenho orgulho. Por que não? Porque eu não posso ter orgulho. A pessoa tem orgulho de ser gay, orgulho de ser negro, orgulho de ser gordo, orgulho de ser isso e aquilo. Ok, todo mundo pode ter orgulho do que quiser. Por que eu não posso ter orgulho de ser quem eu sou e dizer isso de forma artística? Então, isso é uma coisa... E sem medo, né? E sem medo. E é polêmico. Orgulho branco. Se eu falar isso na frente de uma comunidade negra, talvez eu seja mais excluído ainda. Pô, você não pode ter orgulho de ser branco porque você já é privilegiado. Eu posso ter orgulho de ser eu, dá licença? Eu posso ter orgulho de ser homem e hétero? Então, eu quis pôr isso nessa tela. E a minha assinatura, eu sempre assino Quevedo de uma forma igualzinha assim, né? E aí, em vez de escrever Quevedo na assinatura, eu escrevi Excluded, com a mesma perninha ali e tal, porque ali foi como eu me senti, sabe? E uma segunda crítica que eu faço nessa tela é da arte do belo, que vem ali do renascentismo, né? Passou para o expressionismo e tal, para chegar onde chegou, que é a arte do nada, que hoje você expõe uma tela em branco e as pessoas aplaudem. A pessoa faz uma performance absurda na tua frente, jogando tinta na cara e as pessoas aplaudem. E se você não aplaudir, o burro é você, porque você não entendeu o conceito, o Deus da arte que desceu sobre ela e ela está fazendo uma coisa e está todo mundo aplaudindo. Se você não entrar nessa, você não entende de arte. E a gente vê isso e como isso é triste. Eu que venho das artes cênicas, que venho lá do tablado e passei por cinema e literatura, e eu vejo alguns tipos de artes chamadas de artes tão cruéis, como você falou em performance ali, que você olha, chega a dar nojo. Ou algumas telas mesmo, sem que você veja, como você falou, o expressionismo que tem tanto nas tuas telas, ou o magnífico que são olhar as tuas pinceladas e o uso da espátula. O quanto aquele artístico, você olha para uma outra tela que o cara cola uma banana com um esparadrapo e vende por milhares. Então você olha o quanto parece que a gente está declinando. Voltando à caverna de Platão, chegou lá e falou: não é, vamos voltar. E você falou da banana, nesse quadro eu coloquei alguns elementos no fundo desse tipo de arte. Então eu coloquei um desenho da banana com silver tape, escrevi do chão. Não percebi, então foi coincidência. Tem algumas coisas escondidas. Tem uma textura de Jackson Pollock, que é aquela tinta jogada. Tem escrito Duchamp, que é o cara que fez o urinol. Tem o Merde Artiste, que é o artista que enlatou merda. Tem várias coisas acontecendo. Tem o Alec Monopoly, que é o Monopoly do... né? E aí, em contraste com tudo isso que é o fundo, eu coloquei o Homem Vitruviano. Uma alusão ao Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que é uma alusão ao corpo perfeito, à anatomia do belo.
tá? E ali junto com um homem branco e hétero. Então eu coloquei tudo numa tela, né? Fernando, você é um rapaz que... Fernando não, Bruno, conquistou alguns prêmios e agora me fala daqui de duas que você conquistou aqui na sua participação no Art Battle Brasil e Art Battle Amsterdã. Isso. Me fale disso daí, meu jovem. Pô, foi legal demais. Realmente, eu sou bicampeão do Art Battle Lounge Brasil e sou bicampeão do Art Battle Amsterdã. Como que é esse campeonato? Cara, é demais. Bom, para quem não conhece o Art Battle, é uma batalha de arte. Presente já no mundo todo, há mais ou menos 15, 20 anos. No Brasil está há 10 anos. E o protagonista é a arte. Então é uma arena, vamos dizer assim, com vários quadros, no meio, né, do evento, da balada ali. O artista tem apenas 20 minutos para fazer obra de arte. Caramba, né? Geralmente você frita colocar uma banana num quadro, então você queria. Olha, causaria espécie, né? E a arte boa é essa, que causa espécie, a que te tira do lugar. Você gostando ou odiando. A que te deixa morno é uma arte mais decorativa, que também é válida. Bom, mas essa é uma outra pegada. Mas sim, tem artista que já dançou durante 10 minutos e no final fez uma bolinha e colocou uma frase conceitual lá. E é uma coisa que você vê, porra, você fala, que lixo que é esse? Mas eu não tô te falando da arte que estava do lado, tô falando da arte que ele fez. Então olha que, né? Então é uma discussão bem aberta. Bom, 20 minutos é desconfortável, porque eu demoro, por exemplo, 15, 20 horas para fazer uma obra de arte. Então, 20 minutos, e o legal é que é uma experiência. Geralmente você chega, salões, batalha de arte e tal, tem a banca julgadora, né? Nesse caso não, quem vota é o público. Então é uma experiência democrática da arte, assim, no seu auge, cara. Quem vota é você que escolhe o artista vencedor. Estão ali vendo você Estão pintar. ali vendo. Você quem gosta de pintar sozinho, você tá com uma multidão te assistindo. Ao vivo, o público tá lá. Ao vivo, é uma balada. É no meio de uma balada. Com assim, DJ, 300 pessoas em volta. Coisa legal pra caramba. Legal, e o palco fica no meio e você fica girando, vendo os artistas pintando. Cara, é memorável. É uma noite memorável. Eles colocam os cavaletes em círculo. Então os artistas ficam pintando assim. E as pessoas ficam meio que fazendo uma ciranda assim em volta e ficam andando para ver o que todo mundo está fazendo durante 20 minutos. Você fica andando assim, ó, e vendo todo mundo. Então, é muito assim, quando você entra no evento, inclusive queria mandar um abraço aí pro Ramon, pra Lé, para toda a equipe do Art Battle Brasil. Rodrigo Sardinha também, toda a equipe do Art Battle Amsterdã. Quando você entra no local, você recebe 3 papeizinhos. Três papeizinhos. Está escrito 1, 2 e 3 nos papéis. Então, a batalha consiste de 2 rounds de semifinal e 1 round final. Então, primeiro round, 8 artistas, você viu qual que você gostou? Você pega o papelzinho número 1 e põe na latinha do artista. E aí é contado, 2 vão para a final. Segundo round também, você vai no papelzinho número 2, escolheu a arte que você mais gostou, põe no baldinho ali do artista. 2 vão para a final. E aí na final são 4. O tempo sobe para incríveis 25 minutos. Que é quase a mesma coisa, mas a tela aumenta também. A tela é maior no final? Bom, nos que eu participei era assim. A tela cresce. Não, mas calma aí, tem a arte que você fez, concorreu, ele foi pra final. Na final pinta outra? Outra. E as que... era a mesma, não? Não, e as que você pintou, as que você fez, todas que estão ali vão para leilão. Então tem uma parte da balada que aí é você que vai batalhar, velho. Os caras, não, sai briga, bicho. O cara fica na frente do tablet, não, você não vai dar bid, eu que dei aqui. Então aí vira a batalha dos lances, né? Então Uma pergunta mais técnica. Quem pinta a tinta a óleo? Eles dão a tinta lá, você traz sua tinta? Então, eles te dão tinta acrílica, acho que da linha da Paris Telas ali. Se você quiser algo a mais, aí você tem que levar. Mas você traz seu spray, se você quiser. Isso. Tinta a óleo você tem que trazer. O spray você tem que trazer. Teve lá uma obra lá também, lá, o Filur, né? O Filur, grande artista brasileiro, lá enfiou umas estacas na obra. Você tem que trazer a estaca. Mas é isso que o Fernando observou aí no caso de óleo, demora muito
Sim, dias sim. às vezes. Então você tem que realmente, já que você vai para uma batalha dessa, pensar inclusive no tipo de material de tinta que você vai fazer, né? Não, esse é uma grande dificuldade minha, porque eu uso espátula. Então, cara, é muita tinta que eu uso, muita tinta. E a tela ainda vai molhada pro leilão. Cara, esse é um dos ingredientes. É legal se sujar ali e tal. Então é incrível, é um movimento artístico mundial muito democrático mesmo. Então, emendando ainda dentro desse festival e das tuas vitórias e tudo mais, em 2015 você foi convidado para integrar o livro The Art Book Brasil. Qual foi o impacto disso na tua carreira? Inclusive, eu tenho 2 livros desses em casa. Até 2015, vou até olhar se é um. Caraca, não, foi... 2 livros, seria espetacular, gente. Adquiriram esses livros. É um livro grande assim, eu tenho um azul e um vermelho, coisa mais linda do mundo. É um livro de centro de mesa, né? Sim. Bonitão. Olha, Dani, quando você trabalha, depois de um tempo as coisas começam a acontecer na carreira, e essa é uma das coisas uma das grandes coisas que primeiro aconteceu. Foi esse convite pro The Art Book Brasil. Inclusive quero mandar mais um abraço para o meu amigo Antônio Gouveia. Convite maravilhoso, você sabe que isso mudou a minha carreira artística. Ele foi lançado na Art Basel Miami, esse livro, né? E em 2017 eu fiz parte também de um outro livro, também da mesma editora, Who's Who Brazilian Artists. Então essa foi uma das coisas que começou a catapultar a carreira, né? Eu já saí em alguns livros, tal, aí depois o resto foi consequência, mas esse aí foi o primeiro grande livro de arte que eu saí, e lá tem grandes artistas como o Cabral, o próprio Alemão Arte, o próprio Rogério Pedro, e, cara, Sônia Mena Barreto, Araújo, e por aí vai. Com certeza eu estou deixando de falar grandíssimos nomes, então você estar ao lado dessas pessoas é uma conquista, né? Agora você, Fernando, se dedica também a ações solidárias, ligando a arte à solidariedade, o que me bateu bastante a curiosidade. Como você faz para incluir isso e como você trabalha com isso? Por que decidiu? A minha primeira ação solidária foi na época dos NFTs, né? Acho que todo mundo lembra dessa febre, né? E eu estava muito envolvido com o pessoal do cripto, dos NFTs. Foi aquele leilão? Foi um leilão de NFT, não foi o outro grande, né? Esse foi o primeiro. E uma filha de uma dessas pessoas de um grupo de cripto que eu participava tem um problema muito sério, que ela anda de cadeira de roda, tem a movimentação debilitada, esqueci o nome da doença agora, mas é alguma coisa severa, ou seja, é muito grave o que ela tem, e ela precisava fazer uma cirurgia na Rússia que ia custar não sei quantos $1.000, e eu acabei fazendo um NFT que foi vendido por um preço muito alto, e essa foi uma ação que eu fiz, né? A outra ação foi um outro leilão de NFT, que foi o NFT e a obra física. E, eu fiz os dois, né? Eu pintei a tela, que também virou NFT, que foi num evento de cripto em 2022, mais ou menos. Tinha ali 3.000 pessoas participando e foi um leilão, não foi um leilão digital, foi um leilão do cara com microfone, igual mesmo assim. Gritaria, né? Quem dá mais, aquele negócio, correria. Ficou uns 40 minutos para leiloar o negócio. Nossa. E como era 100% para o Hospital do Câncer, e conforme ia subindo, assim, pô, que legal, o dinheiro não vai para mim, mas vai para ajudar alguém. E de qualquer forma também ajuda a valorizar, né, a arte e tal. E a gente bateu R$70 mil e a pessoa pagou em cripto. Quando a gente foi fazer a doação, tinha valorizado o cripto, doamos mais uns R$5 mil, assim. Caraca! Essa foi outra, né? E a mais recente que eu fiz também foi um leilão, e parte do valor foi destinado para pessoas de comunidades ribeirinhas e índios na Amazônia. Muito bom. Que legal, cara. Deixa eu fazer um adendo aqui, que foi uma tela assim que me emociona só de lembrar aqui você. Eu não sei o jogador que foi, mas você colocou Braille na tela. Sim, Bicho. Como é que é a história aí? A filha do jogador era cega. Você vai contar melhor aí. Ele fez a tela pro jogador e colocou Braille na tela. A menina passou a mão e conseguiu ver a tela. Mano, olha isso. Bom, agora já deu spoiler, né? Não, eu resumi. Agora vai. Puta, essa foi foda. Nossa. Tem um jogador chamado Roger,
ele é técnico hoje, já não joga mais futebol, mas ele foi bem conhecido na época, jogou no Corinthians, no Botafogo, eu acho. E uma vez passou no Esporte Espetacular, que ele fez um gol, e um artista plástico pintou o gol dele em alto relevo, porque ele tem uma filha cega. E para ela poder entender o gol do pai. Isso foi para o Esporte Espetacular, a menina ficou conhecida, tal, esse caso ficou conhecido. Bom, a esposa do Roger entrou em contato comigo, depois dessas telas do Neymar e tal. Falou assim, eu queria fazer um presente pro meu marido, ele é jogador, é o Roger, tal, não sei o quê. E contou a história, me mandou o link do Esporte Espetacular, eu vi a filha e tal. Ah, pô, que legal, né? Ele tem uma história de vitória, ele é crente, né? Acredita em Jesus e tudo. Eu vou fazer uma tela bem espiritual, né? Então eu fiz ali falando sobre o vencedor e tal, sobre a coroa, o ramo do vencedor, né? Então ele está metade verde, que é a metade da vida dele mais sombria, e a metade em dourado, que é a metade da vida dele vencedor, depois que ele se transformou. E aí eu quis que a filha dele participasse desse momento, para ela não se sentir excluída. Então eu coloquei um versículo bíblico embaixo da tela ali, né? Eu vou esquecer agora do versículo, mas eu escrevi em braille. Então eu comprei pedrinhas e colei ali. Eu aprendi o braille, né? O meu medo é que a menina não conseguisse ler, né? Porque estava um tamanho um pouco maior. E para quem sabe de braille, tem um tamanho padrão, para o dedo da pessoa reconhecer sempre ali. Então um pouquinho maior, a pedrinha era diferente. E eu mandei o texto escrito para a mãe, né? Porque era surpresa. Falei assim, ó, tá certo, dá para ler? Falei assim, ó, tá tudo certinho, você escreveu direitinho, agora vamos torcer para ela poder ler, né? Cheguei lá na casa dele, era um domingo, para fazer a entrega, toquei a campainha, ele abriu a porta, eu falei, você que é o Roger? Eu já sabia que ele era o Roger, né? Eu sou o Quevedo. Ele, amor, é ele? Ele que é o Quevedo? Entra aí que não sei o quê. Ele chamou todo mundo da casa, tava tendo um churrasco, tinha umas 30 pessoas lá. E aí fiz uma festa ali, né? Eu desembrulhei a tela, esse vídeo está no meu canal do YouTube. Aí eu mostrei, ele se emocionou e tal. Falei assim, agora eu quero que a Júlia venha aqui e leia o que está escrito, né? Ela veio lá, ela começou a ler, passar a mão, leu tudo direitinho, assim. Eu chorei na hora, todo mundo chorou, todo mundo aplaudiu. Arrepia, não arrepia? Um negócio emocionante. Nossa, a arte assim, é sabe? maravilhosa, né? Passa as barreiras. Então, assim... Você é cristão ou... Sou. Então, que bacana aí, vocês veem aqui o exemplo, a preocupação, a criatividade do Fernando. Estamos aqui com esses dois artistas plásticos sensacionais, o Fernando Quevedo e o Bruno Portela. Vamos dar um intervalozinho rápido para nossas publicidades entrarem aqui e voltamos em um segundinho, aguarda aí. Vamos falar de saúde agora? E se a gente falar do plano de saúde mais barato do Brasil? Eu estou falando do Médico Agora. Se você está cansado de ficar em filas de hospitais por horas, esperando um atendimento péssimo, ou está cansado ou não pode pagar aquele plano caríssimo, então está aqui a solução. O plano de saúde de Médico Agora é o mais barato do Brasil. Você paga apenas no plano individual R$ 22,50 ou no plano família para até 4 pessoas R$ 79,90. Isso para consulta online com o clínico geral. Atendimento online 24 horas, atestado médico, receita na sua mão. Gente, o clínico geral te atende a hora que você precisar. E é o que tem o seguinte, você pode optar por diversas outras categorias de atendimento médico. É só você optar pelo plano top. O plano top individual, apenas R$ 42,50 ou o top família, R$ 79,90, com diversas especialidades. Desde pediatria, psiquiatria, cardiologia, dermatologista e muito mais. E é muito simples. É só você escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e aproveitar todos os benefícios do Médico Agora para a sua saúde. Médico Agora, o plano de saúde mais barato do Brasil. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista incrível com esses dois artistas sensacionais, Fernando Quevedo e o Bruno Portela. Vamos continuar aqui e eu quero voltar aqui para o Fernando e falar da tua obra que esteve presente no metrô de São Paulo, foi no Trianon? Esteve em exposição ali. Você não é brinquedo não, hein, rapaz? Eu acho que foi no final de 2020, não, foi no começo de 2020, depois da pandemia.
A gente ainda estava andando de máscara pela rua, né? E ali foi um convite que eu recebi do metrô para fazer uma exposição das obras que eu estava fazendo, né? Que eram os personagens, as pessoas famosas, não famosas, os clowns, os heróis. E a exposição se chamou Personagens. Então, naquele corredor que você entra da Paulista, né? Você desce ali, na frente de uma loja da Centauro, ali você entra, tem um corredor que ali sempre tem umas exposições. E ali eu coloquei umas 15 obras, assim, uma do lado da outra. Ficou bem legal, porque ele é um lugar muito movimentado, né? E aí eu já posso falar que eu expus no MASP. Só não falar qual, Trianon MASP, a estação. Isso aí, gente. Depois vocês vão entrar no Instagram desse rapaz aqui, vocês vão ver que obras incríveis. Inclusive essa exposição aqui no metrô que eu achei sensacional. Um monte de tela ali onde você passava, você viu o registro aqui do Fernando. Parabéns pela exposição. Exposição no Trianon MASP, tem que falar que é do MASP. Foi nessa exposição que eu conheci o seu trabalho. Foi essa. Exposição no MASP. Ótimo. Tá bom. Muito bom, meu jovem. Agora vamos falar aqui do Bruno, que tu também não tá ficando para trás não. Tava vendo aqui que você teve 3 obras expostas no Memorial da América Latina. Que honra, hein? Fala aqui para nossa galera como que foi isso e que obras e como que aconteceu. Pois é, bom, esse é um dos pontos altos aí da carreira, é algo que é maravilhoso. Vira e mexe tem que me beliscar para saber se eu estou acordado mesmo. Então é muito legal. Eu não só tive, como estou em exposição lá, permanente. As obras fazem parte do acervo lá do memorial. Estão expostas no prédio administrativo, logo na entrada lá. Então já quero estender o convite aí para você a conhecer o nosso Memorial da América Latina, maior centro cultural da América Latina, né? Lá tem um mural super famoso ali de Portinari, né? E várias outras obras também, inclusive 3 obras aqui do Bruno Portela que vocês vão poder acompanhar. Então muito legal, tá lá. Para a agenda aí para conhecer as obras desse rapaz aqui. Tira uma foto, marca aqui os dois quando vocês estiverem na frente das obras dele, porque é uma honra incrível estar ao lado da criação, da mente desses rapazes. Imagina, obrigado. Pessoalmente. Legal. Agora você também foi, o ano passado, convidado para curar o 8º Salão de Arte Brasileira em Manchester. Liechtenstein, super difícil, não. Cara, eu só sei falar porque eu fui para lá. Repete aqui para o nosso público. O 8º Salão de Arte Brasileira em Liechtenstein, vamos dizer assim, a brasileiranda é Liechtenstein, falando lá no alemão, né? Liechtenstein. Então é um principado. O mundo tem ali acho que 3 ou 4 principados, né? Mônaco, Andorra. E um deles é Liechtenstein. Cara, é uma casinha de boneca o negócio. Assim, você fala, qualquer mato que cresce ali é um buquê de flores maravilhoso. Assim, parece um reino encantado. Foi muito legal, uma honra incrível. Inclusive, vou mandar mais um beijo para a nossa Denise da Cruz, a nossa cônsul brasileira lá em Liechtenstein, que fez esse convite maravilhoso. A toda a equipe também aí da Casa Brasil Liechtenstein. E foi assim, cara, foi incrível, porque pessoalmente para mim foi incrível, né? Eu, além de trabalhar como curador, eu participei como artista, fui premiado lá também, mas o mais incrível é a projeção que os artistas que a gente levou tiveram. Cara, você imagina que, por exemplo, teve artistas que venderam várias obras, tal. Eu vou citar o que aconteceu com uma artista, Daiana Trindade, do Mato Grosso, uma artista que está iniciando a carreira, tal. Ela foi selecionada para Liechtenstein. Depois dessa exposição, ela virou uma questão numa prova para admissão de professores de artes visuais para a Faculdade Federal lá do Mato Grosso. Então, ela entrou para a história da arte. Para a história da arte, né? E coisas parecidas também aconteceram com outros artistas que foram para lá. Então, foi muito legal, fiquei apaixonado. Olha, sugiro muito a visita, tá? Se você for passar ali pela Suíça, pela região ali, Milão é 3 horas, Suíça é 1h20 e tal. Recomendo muito a visita,
Liechtenstein é muito lindo. Liechtenstein. Daqui a mais ou menos a meia hora me perguntem, eu não saberei, mas Liechtenstein está aqui registrado. Boa, que bacana. Então Estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas a gente vai aproveitar um pouquinho mais. Ainda dentro desse assunto, agora eu pergunto para vocês dois, o que vocês acham dessa evolução digital? Vocês gostam de colocar a mão na massa, assim como eu gosto de digitar o meu livro, o meu roteiro, ou eu gosto de ler o livro físico, cheirar o livro, igual um doido antes de ler. E a gente está enfrentando, está tudo muito digital. E a opinião de vocês, que, lógico, que vocês que também são digital, mas nós temos mais de 20 anos, então a gente está acostumado a pegar a tinta, sentir o cheiro e tal, fazer as artes, vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Qual a opinião de vocês? É legal, não é? Vocês gostam ou não, sem máscaras aqui? Cara, é legal, é evolução, você não pode lutar contra a evolução. Tudo que foi novo, tudo que já foi novo um dia foi criticado. O telefone, cara, quando lançaram o telefone, fala, como é que eu vou conversar com alguém sem olhar no olho? Então você vê, você critica uma coisa do futuro com uma mentalidade atual, né? Então assim, não dá para lutar contra isso. Você tem que se adaptar, tem que usar. Ela não vai roubar. Se você não se adaptar, a tecnologia vai roubar o seu emprego, a sua coisa. Então, se você se adaptar, aí aquilo vai potencializar o seu trabalho, tá? E essa questão da inteligência artificial vai roubar o trabalho do artista, e tal. Eu faço muito uma divisão que a inteligência artificial ela cria coisas com a base de dados dela do que já existe, do passado. E nós criamos o futuro. Eu acho que o Bruno falou muita coisa boa aí. Eu acho que essas pessoas que reclamam que a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho, está roubando. Essa semana deu uma polêmica, né, por causa do estúdio Ghibli aí, o chat GPT-4 e tal. Essas pessoas que estão reclamando, elas estão usando o Photoshop. Volta para o papel, então. Porque o Photoshop roubou o trabalho de um monte de desenhista manual, fotógrafos e tal, pessoas que arrumavam foto na mão ali, porque que eles estão usando Photoshop? Quando inventaram a luz elétrica, as pessoas não queriam pôr dentro da casa porque achavam que era coisa do demônio, era o demônio ali e as pessoas não queriam dentro de casa. Então tudo que é novidade a gente acha que é ruim, a gente acha que é pro nosso mal. A gente erra, a gente corrige o erro, a gente muda de ideia. A gente sente, a gente tem medo, a gente procrastina. Tudo isso a máquina não faz e nunca vai fazer. Esse é o elemento humano que a gente tem. Diferencial. Talvez, eu possa estar falando besteira, daqui 20 anos vai ter robô que sente, que simula sentimento, que simula erro, que simula tudo. Talvez a gente perca o nosso trabalho também. Mas até lá, talvez a gente já seja ciborgue, a gente vire robô, o meu cérebro vai estar dentro do robô. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que não adianta reclamar. O NFT veio, a inteligência artificial veio e não vai voltar. Não adianta espernear, não adianta fazer mimimi, não vai voltar. Adapte-se. E o que podemos esperar então, Fernando Quevedo, agora, as próximas, para o futuro? Eu tô buscando novos ares, né? Novas técnicas, novas coisas para dizer. Eu tô saindo um pouco dessa coisa de clown, de retrato, para ter a minha própria voz, né? Então, eu estou me alimentando de muita coisa nova. Recentemente fiz uma residência em Florença que abriu muito minha cabeça, né? Estou indo na onda da inteligência artificial também, tomando cuidado para isso não substituir meu trabalho manual, que enquanto eu não deixar, não vai substituir. Mas eu estou com força total aí, esse ano estou muito animado. A gente tem um podcast que chama Arte SA, não sei se é hora de falar isso, mas pode falar. A gente já gravou alguns programas do Arte SA, tem o nosso canal no YouTube também. E agora nós vamos começar a gravar esse programa aqui no VRT Channel, né? Do VRT aqui, Arte SA, esse. Então a gente vai começar a gravar aqui, Arte SA, esse programa. Talvez entre na grade, talvez não sei, a gente está conversando ainda, né, com a direção. Mas esse fundo que você está vendo aqui é uma arte que a gente fez, tem a obra do Bruno ali também. Vou finalizar a pastinha aqui para mostrar a vocês aqui essas duas pinturas maravilhosas aqui desses artistas. E você? Olha, muita coisa. Bom, primeiro reforçar aqui, né, o convite para vocês assistirem ao Arte SA, vai ser um podcast que vai aproximar
a arte de quem acha que não entende de arte e também várias dicas importantes para artistas. Vai ser gravado aqui na VRT Channel. Então, o primeiro convite é que assistam o Arte SA e já segue a gente no Instagram. Tem alguns episódios já. Tem 4 episódios com histórias assim incríveis dos convidados. Então, artistas que estão super em alta foram entrevistados lá pela gente. Então, já sigam a gente no Instagram, é @ArteSAPodcast, ArteSAPodcast. Fora isso, vou ter uma exposição agora em julho, tá? Na Galeria 3, em Piracicaba. Então, já queria mandar um grande beijo aí para a Ivânia Tanaka, para a Melissa, para o Fernando, para toda a equipe da Galeria 3, em Piracicaba. Vai ser uma exposição voltada para a natureza. Então, vou apresentar ali vários animais que fazem parte do meu conceito artístico. Em julho, e reforçar o convite a todos vocês a irem ao Memorial da América Latina também, tem obras expostas lá, e também a virem conhecer o novo QG aqui da VRT Channel. Você vai ver aqui o painel do Fernando Quevedo, você vai ver o painel que eu criei aqui, você vai ver gravações ao vivo. Fica no Shopping Butantã, em São Paulo, certo? Um shopping super gostoso, super fácil de chegar. O shopping esse shopping foi pintado pelo Mena, cara, um artista paulistano também, super famoso, foi entrevistado pela gente no Arte SA. Então, o artista que pintou o shopping Butantã tá lá na nossa entrevista. Então, assim, resumindo, é isso, fora as encomendas, fora trabalhos de curadoria. Então, para não me estender muito, é isso que tá rolando aí. Maravilha. Fala o contato de vocês, onde as pessoas conseguem encontrar as obras, um pouco da história de vocês, certo. A gente consegue seguir vocês aqui. Bom, meu Instagram é o portman.art, tá bom? É só você digitar Portman. A primeira vai ser a Natalie Portman, que é uma atriz lá de Hollywood, o segundo vai ser eu, tá? Então segue lá no Instagram, portman.art, e tem meu site também, www.brunoportela.com. Lá você vai poder ver mais artes, ver o dia a dia do artista, conseguir interagir lá comigo, eu com você, e vai ser muito legal ter você como meu seguidor lá. Eu tô como @QevedoArt, que é para Instagram, TikTok, YouTube, QevedoArt, tá tudo lá. Maravilha, sigam nossos queridos amigos, o Fernando e o Bruno. Gente, estamos aqui maravilhados com essa história, com essa conversa. Foi um dia sensacional, foi uma entrevista gostosa, correu bem pra caramba, tínhamos muito. Gente, cheguei à metade da minha pauta aqui, a gente tinha muito assunto para conversar, mas é isso que nos alimenta, isso que nos traz conhecimento, aprendemos muito com a entrevista de hoje. Convido vocês a estarem sempre conosco aqui, toda segunda-feira, às 21h30, aqui na VRT Channel, assim como foi lembrado aqui pelo Bruno. Vocês podem ver aqui no Shopping Butantã, tem aqui uma vitrine gigantesca onde vocês podem estar assistindo as entrevistas, os convidados, tá entrando, conhecendo o espaço, conhecendo as obras de arte que estarão aqui e também os nossos convidados. Já fico convite para vocês aqui. Tenham um dia maravilhoso, tenham uma semana abençoada, muito sucesso, sorte. Muito obrigado aos meus convidados. Obrigado. Até a próxima. Vamos finalizar aqui mostrando as artes, mas fica aqui um beijo no coração de todos vocês. Deixa eu botar aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima. Aqui com o Daniel Barros, no Blitz Cultural. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.